Olá pessoal, o capítulo 7 do livro trata da implementação de tarefas em sistemas pequenos. E neste vídeo eu vou comentar uma questão extra, além daquelas que estão no final do capítulo. No livro tem algumas questões extras no YouTube e esta vai ser a questão extra 4. Vamos lá então. Através de um exemplo com 4 tarefas de sua escolha, mostre 3 diferenças entre, e aqui está importante, entre executivo cíclico e laço com tratadores de interrupção. Então, são 2 técnicas que nós vimos no capítulo 7. Destaque diferenças sobre facilidades e dificuldades de implementação e também o comportamento na linha do tempo. Essa é uma questão aberta, né, que permite ao aluno dissertar um pouco e comentar as questões que aparecem, né, quando a gente compara executivo cíclico e laço com tratadores de interrupção. Então não tem exatamente a resposta certa, né? Eu vou fazer uma série de comentários que seriam cabíveis, né, na resposta a esta questão. Com respeito ali às 4 tarefas de sua escolha, é mais assim para dar uma ajuda, né, para o cara começar a responder a questão, mas a gente poderia imaginar que temos, por exemplo, 3 tarefas periódicas, tal 1, tal 2 e tal 3. Por exemplo, vamos supor que todo mundo tem período igual a deadline, então são tarefas periódicas, como um controlador realimentado, uma atualização de tela, né, o sensoriamento de alguma variável física, tá? Vamos botar aqui uns números bem bonitinhos, vou botar aqui 20, 40 e 80. Vamos também imaginar um tempo de computação, né? A gente pode imaginar alguma coisa assim como será 5, 10 e 15. E vamos supor que nós temos a nossa quarta tarefa, né? Porque é colocado aqui 4 tarefas. Vamos supor que a nossa quarta tarefa é uma tarefa esporádica e ela então ela tem um intervalo mínimo entre chegadas, intervalo de tempo mínimo entre chegadas. Eu até posso, usando um pouco de abuso de notação, né? Abusando um pouco da notação, vou chamar isso de P4, e aí isso aqui pode ser um número até grande ou não, tá? Não sei, e ela vai ter um D4 e obviamente vai ter um C4. Então, quais são as diferenças que eu tenho quando eu uso uma técnica ou a outra técnica? Na linha do tempo, vai ficar claro que no executivo cíclico nós temos tudo bem, né, bonitinho, arrumadinho. Então, por exemplo, eu posso tentar fazer aqui um Major Cycle, né? Um Major Cycle de 80 e aí eu posso, por exemplo, usar minor, né, ciclos menores, Minor Cycles de 20, e isso me permitiria, por exemplo, gastar 5 com a tarefa 1 em cada ciclo menor, porque daí a cada 20 ela ganha 5. A tarefa 2 é 10, a gente pode colocar ela aqui, né, mais 10 e mais 10, de maneira que a cada 40 ela ganha 10. E o 15 da TED 3 ela é uma vez só no 80, né? Então, sei lá, eu poderia botar ela aqui e acomodaria bem. Agora, isso no executivo cíclico. E ainda faltaria a tarefa 4. Então, aqui já começam as coisas, né? Dependendo dos números que eu tenho
aqui para o intervalo entre chegadas da tarefa 4, do deadline dela e da computação dela, posso conseguir encaixar, ou não, né? O fato, aqui eu tenho um problemão já, porque esse ciclo menor aqui, ó, ele já está todo ocupado. Então, se a tarefa esporádica for uma tarefa frequente, né, ela pode chegar frequentemente, a esporádica a gente nunca sabe quando ela chega. Mas depois que ela chega, tem intervalo mínimo para chegar de novo. Se esse intervalo mínimo para chegar de novo for pequenininho, ela é frequente, eu vou ter problemas aqui para encaixar ela, tá certo? Quando a gente usa laço mais tratador de interrupção, o que eu faria, pessoal? Eu teria um laço. Esse laço, provavelmente nesse caso, bom, para comportar a tarefa de 20, eu teria que fazer o laço a cada 20, né? O meu número aqui não ficou bom, mas enfim, eu teria que fazer o laço a cada 20. A cada descida do laço, eu rodo a tarefa 1. A cada 2 descidas do laço, eu rodo a tarefa 2. E a cada 4 execuções do laço, eu rodaria a tarefa 3. O problema aqui é que já deu 30, né? Então já não cabe mais no meu laço de 20. Eu provavelmente teria que dividir essa tarefa aqui. Eu teria que dividir a tarefa 3 em 1 linha, vamos supor, e 2 linhas. Ela teria... Bom, poderia até dividir em 3. Vamos dividir isso em mais vezes, né? Se eu dividisse essa tarefa 3 em 4 vezes, né? Cada uma delas teria 15 dividido por 4. Então, varia, sei lá, 4, 4, 4 e 3, tá certo? E aí numa descida do laço eu faria essa aqui. Na segunda descida do laço aqui, terceira descida do laço, quarta descida do laço e aí repete de novo. Então acaba que o laço principal, eu acabo meio que montando ele como se fosse um executivo cíclico. Porém, eu tenho que ater ao seguinte, que eu vou colocar, obviamente, a tarefa 4, que está me dando problema, eu vou colocar ela como um tratador de interrupção. Na verdade, esses meus números iniciais aqui, eles carregaram bastante o sistema e não me deixou muito espaço para ter 4, mas tudo bem. Como eu coloco a tarefa 4 aqui como um tratador de interrupções, ela poderá entrar a qualquer momento. E eu não sei aonde que ela vai entrar, tá certo? Então eu preciso, na execução do laço, faça eu como fizer, na execução do laço principal, eu tenho que deixar uma folga de tempo para a tarefa 4 entrar. Então, aqui temos já uma diferença clara na escala de tempo. O executivo cíclico, a escala de tempo tem tudo, eu tenho que colocar tudo aqui, e a escala de tempo é uma escala determinista. Eu olho, bom, e é isso que acontece. Já no laço mais tratador de interrupções, não é bem assim. Eu vou dispor as coisas periódicas aqui no meu laço principal, mas eu vou deixar folgas para que os tratadores de interrupção entrem e executem, né? Então eu vou ter que considerar todos os tratadores de interrupção que eu tenho, vou ter que considerar quantas vezes eles são capazes de aparecer e somando o tempo computacional, o tempo de processador, que todas as aparições de tratadores de interrupção possíveis que possam ocorrer numa execução do laço, tem que ter folga aqui dentro para executar. E aí o que vai acontecer? O tratador de interrupção vai entrar no meio de uma tarefa, vai deslocar tudo para lá,
vai entrar entre duas tarefas, também pode ser, não importa, desloca tudo. Então, quando o tratador de interrupção aparece, ele executa. E o que vem depois do laço é deslocado para a direita. Né? Então, tu vê que o comportamento na linha do tempo é bem distinto. Aqui a questão, ela pede, né? Ela pede 3 diferenças, mas eu vou mudar aqui de página e vou colocar mais, posso colocar mais do que 3 diferenças. Então, vamos lá. Primeiro, assim, acomodar tarefa esporádica. É muito, no executivo cíclico, é mais difícil, porque eu vou ter que colocar repetidas reservas de tempo no executivo cíclico para acomodar a tarefa esporádica, dado que eu não sei, né? Não sei quando ela chega. Deixa eu arrumar isso daqui. Então, eu vou precisar fazer reservas na escala de tempo que eu não vou usar se ela não chegar, mas eu não tenho saída. Eu tenho que reservar assim mesmo. Outra coisa, deadline apertado. Eu tenho que, no executivo cíclico, é difícil acomodar isso, porque eu tenho que repetir de novo reservas na linha do tempo, de maneira que não importa quando a tarefa esporádica chega, ela tem tempo para ela, de maneira a atender, a cumprir, né, aquele deadline apertado. Então, novamente, no executivo cíclico é mais difícil conseguir esse efeito. O que mais? Período. Um período muito pequeno, por exemplo. Período muito pequeno. Se eu for colocar um período muito pequeno, eu vou ter que, no executivo cíclico, usar ciclos menores bem pequenininhos para poder repetir aquela tarefa. E ao colocar um ciclo menor pequenininho, não cabe muita coisa lá dentro. E eu vou acabar tendo que romper aquela premissa de que toda tarefa é inteiramente contida em um ciclo menor. Então, de novo, aqui o executivo é mais difícil de atender esse requisito, tá certo? Que mais? Concorrência. Se eu tenho um variável global, e aqui vamos dar uma vantagenzinha para o executivo cíclico agora. Se eu tenho uma variável global, no executivo compartilhada, vou botar assim, variável global compartilhada, isso aí é assunto do capítulo 11, tá certo? Mas eu vou mencionar aqui. No caso do executivo cíclico, aí é mais fácil. Por quê? Porque no executivo cíclico, a tarefa ela começa, executa e termina. Então, a tarefa começa, a variável global compartilhada está consistente. A tarefa mexe nela, bagunça, mas deixa consistente ao final. Então, quando ela conclui também. Então, como o executivo cíclico ele é não preemptivo, né? Não preemptivo, ele automaticamente resolve a variável global compartilhada. Por que no tratador mais interrupção é mais difícil? Por quê? Se uma tarefa no laço principal está mexendo numa variável compartilhada e entra uma interrupção e aciona o tratador de interrupção, e esse tratador de interrupção vai lá mexer nessa mesma variável, ele poderá pegar a variável num estado inconsistente. A tarefa no laço estava mexendo, a variável global está com um pointer errado, uma entrada errada, o troço estava sendo mexido, e aí vai ter problema. Isso me obriga, no laço principal, desabilitar interrupções sempre que eu for mexer em uma variável global compartilhada com tratadores de interrupção. Tá? Com respeito à linha do tempo, né, nós temos uma escala de tempo, né, determinista, previsível, vamos botar assim, previsível. No executivo cíclico, sim,
Por quê? Bom, porque é a escala, né? Eu botei os ciclos menores dentro do ciclo maior e é aquilo ali. Ele vai repetir, 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 é aquilo que vai acontecer. Já no tratador mais laço, né, laço vamos botar como está no livro, né? Laço principal mais tratadores de interrupção, mais ou menos, né? Se eu ignoro as interrupções, a minha escala ela é tão previsível quanto o executivo cíclico. Mas se os tratadores de interrupção estão sendo acionados, eles vão aparecer em lugares variados dentro da linha do tempo, dentro da escala de execução. E não vai ser mais tão previsível assim, tá certo? A escala, a cada execução do laço principal, as tarefas vão aparecer como planejadas, mas no meio delas, de vez em quando, vai aparecer um tratador de interrupção. Então, as coisas não são mais tão previsíveis como elas eram no executivo cíclico. Okay? O que mais que temos aqui? Bom, é claro que a simplicidade, né? Então, em resumo, né? Eu devo estar esquecendo mais alguns fatores, tá? Mas em resumo, o forte do executivo cíclico é o determinismo. Determinismo, que vem da simplicidade de execução. Agora, ele pode ser difícil de se montar, pode ser impossível de se montar, conforme os números e as tarefas que a gente tem, números de período e tempo de computação. Já o laço principal mais tratadores de interrupção, o forte dele é a flexibilidade. Qualquer tarefa complicada eu jogo para tratador de interrupção. Então, flexibilidade para acomodar, né? Acomodar esporádicas, período pequeno, que eu posso botar no tratador de timer, deadlines apertados e assim por diante, né? Agora, o laço principal mais tratador de interrupção, ele é razoavelmente determinista também. Então, não são dois extremos, né? Na verdade, vai ter sistema que vocês podem trabalhar com os dois e é uma questão aí do projetista. Observando o que acontece no mundo real, quem usa executivo cíclico lida com sistemas altamente críticos, onde uma falta temporal seria um desastre. E, portanto, o executivo cíclico dá aquela confiança de que as coisas vão ocorrer corretamente, né? Então, é uma coisa mais aeroespacial, né? Sistemas realmente críticos que eu preciso ter absoluta certeza e convencer agências certificadoras de que tudo vai dar certo. Na grande maior parte da indústria que implementa sistemas de tempo real, embedded system, então estamos falando aqui do capítulo 7, né? Sistema pequeno, embedded system de tempo real, o mais popular, digamos, em 99% do tempo, o que é feito é isso daqui. Só que a gente tem que ter em mente sempre que nada é mágico, né? Eu preciso ter certeza que se eu pegar as tarefas do laço principal e inserir em lugares aleatórios, na frequência máxima, os tratadores de interrupção, ainda assim eu vou conseguir respeitar os requisitos temporais de todo mundo, tá certo? Eu acho que com isso a gente mais ou menos cobriu o que é pedido na questão, né? E é claro, essa questão acaba sendo que a resposta para ela é metade do capítulo 7, tá? É uma questão em aberto. Por isso eu recomendo que quem ficou com dúvida, né, dê uma olhada no capítulo 7 do livro,
fundamentos do sistema de tempo real e vocês vão encontrar uma descrição deste problema lá no livro, ok? Então, até mais, pessoal!